Que Deus abençoe meus irmãos, irmãs em Cristo. Que a graça de Deus possa superabundar em cada coração. Vamos orar e Deus nos dará aquilo que necessitamos. Santo Deus, Pai bendito, Deus Todo-Poderoso, nesta hora, meu Deus, me encontro ante a Tua majestosa presença, Senhor, para rogar a Tua grande e poderosa misericórdia sobre todos nós que estamos necessitados, Senhor. E o Senhor tem mostrado o seu cuidado para conosco e creio firmemente que o Senhor nos abençoará através da exposição da sua palavra. Possa o teu Espírito Santo, ó Deus, nos dar luz, ó Deus, naquilo que vamos expor nesta manhã, ou para aqueles que me ouvirão amanhã à tarde ou à noite. Da mesma forma que a luz do Espírito Santo possa iluminar a cada coração que estiver, ó Deus, necessitado de mais luz. Ó Deus, que possa, Senhor Deus, a luz da Tua palavra aumentar a cada dia em nossas vidas, em nossos corações. Que as nossas mentes, Senhor, seja iluminada pelo Teu Espírito Santo. E os nossos corações sejam também da mesma forma iluminados, esclarecidos. E o Teu Espírito Santo, ó Deus, tem poder para isto e muito mais. Por isso entregamos em Tuas mãos todas as nossas necessidades, física e espiritual, emocionais e psicológica. Em nome do Senhor Jesus Cristo, perdoa, Pai, os meus pecados, apaga as minhas transgressões, e que Tuas mãos esteja sobre mim, esteja sobre todos aqueles que crê na Tua palavra. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. São Marcos 16, a partir do versículo 15, disse o Senhor Jesus: E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que creram. E estes sinais seguirão aos que crerem. E em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisas mortíferas, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém.
Glória a Deus. Bom dia a todos, em nome do Senhor. São Marcos 16, é uma escritura bem conhecida daqueles que examinam a palavra de Deus. As escrituras estão familiarizados. Há aqueles que têm ali uma intelectualidade apenas, mas nós temos que ter mais do que uma intelectualidade, nós temos que ter a revelação da palavra de Deus. E somente o Espírito Santo pode e é capaz de nos revelar. Aqui em Marcos 16 foi a última comissão que o Senhor Jesus Cristo deu à sua igreja, começando ali pelos apóstolos. A primeira comissão foi em Mateus capítulo 10, ali foi a primeira comissão, porque o Senhor Jesus Cristo ali, reunindo ali os seus apóstolos, ele disse, e chamando seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo mal. Então nós encontramos aqui em Mateus, melhor dizendo, capítulo 10, esta foi a primeira comissão. E a última comissão está em Marcos 16. Não foi diferente. Tanto a primeira como a segunda são a mesma comissão que o Senhor Jesus Cristo deu à sua igreja. Muitos ministros hoje não creem em Marcos 16, mas os verdadeiros ministros de Deus, que crê em toda a palavra, crê firmemente em todas as escrituras, porque toda a escritura foi inspirada por Deus. A escritura, ela é divinamente inspirada, principalmente quando é falada, inspirado pelo Espírito Santo. E cremos que os apóstolos, os profetas de Deus falaram inspirado pelo Espírito Santo. Por isso, ninguém pode colocar suas próprias interpretações. Porque assim diz o apóstolo Pedro, pelo Espírito Santo, ele disse: nenhuma profecia das Escrituras é de particular interpretação. Porque as Escrituras, elas nunca foram produzidas por vontade de homem algum. As Escrituras, a palavra de Deus, nunca foram faladas pela vontade dos homens. Por mais santos que eles fossem, nunca foram produzidas ou pronunciada ou falada pela vontade de homem algum, porque os homens santos de Deus falaram inspirado pelo Espírito Santo. Então, seminário formados por homem, doutorado e PhD, seja lá o que for que os homens têm inventado, nunca tomará o lugar da inspiração do Espírito Santo. Por mais inteligentes que eles sejam, por mais intelectuais que eles estejam ou sejam, porque eu digo e afirmo, se nós der lugar ao nosso intelecto, quem ganha terreno com isso é o diabo.
porque o Satanás ele é muito intelectual, ele é muito religioso. Ele foi o primeiro pregador que pregou o evangelho com astúcia. Ele foi o primeiro falsificador da palavra de Deus. Lá no Jardim do Éden, Satanás, ele pregou o evangelho para Eva. Mas o evangelho interpretado pela sua inteligência, pela sua astúcia, ele fez com que Eva fosse enganada, porque a Eva, lá no Jardim do Éden, deu atenção a Satanás, deu ouvido a Satanás. Ela parou para ouvir o diabo e Satanás interpretou a palavra de Deus para ela. Deus disse para Eva e Adão permanecerem no que estava escrito, no que Deus tinha dito. Ali no Jardim do Éden, eles não tinham uma Bíblia escrita como nós temos hoje. Deus falou a palavra para eles verbalmente. Eles tinham a palavra verbal de Deus. E de toda a árvore do jardim era para eles se alimentarem. Mas da árvore da ciência do bem e do mal não era para eles tocarem, nem comer daquele fruto daquela árvore. Isso é uma expressão simbólica. Não se trata de uma fruta literal, não é isto. É uma expressão simbólica. Mas a Eva não permaneceu firmada na palavra. Então, porque Eva e a serpente, eles tiveram uma conversa, eles tiveram ali um companheirismo. Não sabemos por quanto tempo, mas não foi da primeira vez que ela caiu, não. Mas ela já estava dando ouvido ao diabo, já fazia muito tempo. É como essas mulherzinhas levianas, que às vezes fica dando atenção a certos homens mal intencionados, e às vezes muitas delas são casadas, mas não permanecem fiéis aos seus esposos, aos seus maridos, e maridos também muitas das vezes não são fiéis, vice-versa. E quando nós agimos assim, nós estamos dando ouvido ao diabo. Porque quando uma mulher casada, ou até mesmo solteira, ouve uma proposta de alguém mal intencionado, ela tem que repreender aquilo imediatamente. Se for no telefone, bater o telefone na cara. Se quiser permanecer pura, fiel ao seu marido, ao seu noivo, ou fiel a Deus. Porque as que são solteiras, se elas permanecem fiéis a Deus, Deus, no seu tempo certo, preparará para ela um rapaz, e ele da mesma forma. Porque o sexo antes do casamento é fornicação. E relacionamento extraconjugal se torna adultério para aqueles que são casados ou casada. Para os solteiros é fornicação. Mas tanto um como o outro são um abominável diante de Deus. Resulta em condenação, se não se arrependerem e não se acertarem com Deus. Mas mesmo assim, aquilo tem um preço. Porque todo erro tem o seu preço. Todo pecado tem o seu preço.
tem as suas consequências. Da mesma forma que as boas obras têm a sua recompensa, as más obras, os pecados também têm os seus resultados, suas consequências e as suas recompensas. Pratiquemos as boas obras e teremos uma boa recompensa. Deus nos recompensará. O que nós temos que dar ouvido é a palavra de Deus, sem ideias próprias, sem interpretações. O profeta de Deus, ele nos mostra na mensagem, a mensagem precursora da segunda vinda de Cristo, que diz assim: eu só estava pensando, nós somos os que produzimos os frutos de Deus. Eu creio em João, capítulo 15, ele disse, Jesus, ele sendo a videira, agora a videira dá seus frutos, mas os galhos têm que carregar os frutos. Se o galho está tirando sua vida de uma fonte que não seja a videira, bem, é a mesma vida que está na videira. Você não acha? Tem que ser. Se nós estivermos ligados à videira verdadeira, que é Jesus Cristo, nós carregaremos o mesmo fruto da videira. Mas você tem que nascer na videira verdadeira, nascer em Jesus Cristo, pelo novo nascimento. Então você vai produzir o mesmo fruto da videira. E a videira é Cristo. Então temos que estar em Cristo para produzir o mesmo fruto, as mesmas obras, os mesmos resultados que a igreja primitiva produziu. Porque a igreja primitiva estava em Cristo, na videira verdadeira, porque eles nasceram em Cristo. Porque foi lá que a igreja nasceu. Foi lá no dia de Pentecoste que Deus plantou a sua igreja, fundada sobre o poder do Espírito Santo. Atos capítulo 2. E se somos a sequência, se estamos ligados, nascidos nesta mesma videira que é Cristo Jesus, nós produziremos os mesmos frutos, nós carregaremos os mesmos frutos e produziremos as mesmas obras que a igreja de Atos 2 produziu, porque era Cristo Jesus, o Espírito Santo, produzindo aquelas obras, e eles estavam carregando aqueles frutos de Jesus Cristo, aquelas obras, porque foi uma promessa do Senhor Jesus Cristo que aqueles que crescem nele fará as mesmas obras que ele fez e muito mais, porque disse Jesus: eu vou para o meu Pai. Ele diz na sua palavra, o Evangelho de Cristo, que escreveu João 14, verso 12: na verdade vos digo que aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e fará maiores do que esta, porque vou para meu Pai. Fará muito mais, porque é Cristo que vai dar, que vai produzir estes frutos, e estes frutos a igreja verdadeira de Atos 2 carregará estes frutos, estas mesmas obras. E a noiva de Cristo é a sequência de Atos 2,
de Atos do Espírito Santo dos apóstolos, não apenas parado ali em Atos 2, mas em todo o livro de Atos dos apóstolos, porque é Atos do Espírito Santo nos apóstolos, e segue adiante com toda a palavra até Apocalipse, porque é a igreja que foi fundada pelo Espírito Santo de Deus. Então, meus amados irmãos e irmãs, que Deus continua nos abençoando, e creio que Deus já está nos abençoando através da exposição da palavra. Tem que ser o Espírito Santo em nós, ou todos os nossos esforços serão inúteis. Agora, nossas mãos, nossos lábios, nossos olhos são as mãos, os lábios e os olhos que Deus tem aqui na terra. A igreja verdadeira é as mãos de Deus, é os olhos de Deus, é os lábios de Deus, porque é Deus em nós, na sua igreja. E Deus está operando através de sua igreja. Então Deus não tem aqui na terra mãos, pés, lábios, bocas, a não ser a nossa aquelas que foram ungidas por Deus. A igreja de Deus são os pés de Deus, são as mãos de Deus, são os lábios de Deus, são a boca de Deus. A igreja é a boca de Deus. Eu estou dizendo a igreja de Deus. Eu não estou falando de sistemas organizados de denominação. Eu estou falando da igreja de Deus. Então, a Bíblia diz: ele subiu de volta para Deus, Jesus Cristo, e envia a energia do seu Espírito para nos ungir com o Espírito Santo. Então, se nós somos submissos a Ele, o que a igreja tem que ser é submisso a Ele, a Jesus Cristo. Então, nossas mãos representam as dele, quando nós somos submissos a Deus. A igreja de Deus tem que ser submissa a Deus, da mesma forma que a esposa tem que ser submissa a seu marido. A igreja de Deus tem que ser submissa a Deus. Se somos a igreja de Deus, se amamos a Deus, nós seremos submissos a Deus. Ser submisso a Deus é ser submisso à sua palavra, aos seus escritos, aos seus mandamentos. Então, o Espírito Santo de Deus unge as nossas vidas. Então, ele subiu de volta para Deus e envia a energia do seu Espírito para nos ungir com o Espírito Santo. E então, se nós somos submissos a Ele, então as nossas mãos representam a dele. Esta é a razão que ele disse: imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Entende? E ao receber o Espírito Santo, os apóstolos,
impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo, foram curados. Até mortos ressuscitaram. Milagres aconteceram. Porque era Deus cooperando com eles na pregação do Evangelho. Porque a palavra de Deus diz, depois deles, os apóstolos, terem partido e pregado por todas as partes, e cooperando com eles o Senhor, com os sinais que lhe seguiam. Porque os enfermos eram curados, mortos eram ressuscitados, paralítico andava. Aleluia, glória a Deus. E Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Se nós crer em sua palavra, estes mesmos sinais seguirão a nós. Você não precisa correr atrás dos sinais, não. Se você crê na palavra de Deus, estes sinais te seguirão. Glória a Deus. Basta nós crer na palavra de Deus de todo o coração. Estes sinais seguirão aqueles que crerem. Glória a Deus. Então, e ao receber o Espírito Santo, os apóstolos impuseram as mãos. Alguma coisa aconteceu ali. Simão, o mágico, que tinha ouvido o Evangelho através do evangelista Filipe, porque quando Filipe chegou em Samaria, ele pregava o Evangelho. E creu até o próprio Simão, e foi batizado, de contínuo estava com eles. Então, os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles, para que recebesse o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles ainda havia descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, o verdadeiro batismo apostólico cristão é em nome do Senhor Jesus Cristo. Se você que me ouve nesta manhã, ou nesta tarde, ou nesta noite, foi batizado nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo, arrependa-te de teus pecados e seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque este é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque Jesus Cristo deu uma ordem para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora, Pai não é nome, Filho não é nome, Espírito Santo não é nome. E Pedro, pela revelação do Espírito Santo, recebeu de Deus a iluminação, o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que é Senhor Jesus Cristo. Por isso o apóstolo Pedro e os demais apóstolos cumpriram a ordem do Senhor, batizando os irmãos que de bom grado receberam a palavra de Deus, num verdadeiro batismo por imersão no nome do Senhor Jesus Cristo. Atos 2:38, porque quando eles ouviram o sermão do apóstolo Pedro, ali no dia de Pentecoste, eles disseram, porque eles foram compungidos em seus corações, eles foram impactados pelo Espírito Santo, e eles disseram: o que faremos, amados irmãos? O que devemos fazer depois de ter ouvido um sermão que foi inspirado pelo Espírito Santo? Pedro disse: arrependei-vos e cada um de vós seja batizados em nome
do Senhor Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. E este dom do Espírito Santo é a vida eterna, porque assim está escrito na palavra de Deus. Porque o salário do pecado é a morte, o salário da incredulidade é a morte, morte espiritual para aqueles que são incrédulos. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Louvado seja Deus. Então, continuando aqui, meus amados irmãos, os quais, tendo descido, o apóstolo Pedro e oraram sobre eles para que recebesse o Espírito Santo. Então, lhe impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos eram dado o Espírito Santo, lhe ofereceu dinheiro, dizendo: dai-me também a mim este poder, para que aquele quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Mas disse-lhe Pedro: o teu dinheiro seja contigo para a tua perdição, pois cuidais que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Tu não tens parte nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, desta tua iniquidade, e ora a Deus para que, porventura, te seja perdoado o pensamento do teu coração, pois vejo que estás em fel de amargura e em laços de iniquidade. Respondendo, porém, Simão disse: orai vós por mim ao Senhor, para que nada do que disseste venha sobre mim. Que Deus nos concede esta graça, esta misericórdia, para que assim possamos permanecer fiéis a Deus, perseverante na verdade da palavra do Senhor. Então, meus amados irmãos, alguma coisa aconteceu ali. Eles foram curados, eles receberam o Espírito Santo, eles se arrependeram dos seus pecados, eles sentiram a necessidade de serem convertidos a Deus, porque somente os eleitos e predestinados para a vida eterna sentem a necessidade de se arrepender de seus pecados, de se converterem a Deus, porque só nasce de novo e recebe o Espírito Santo os filhos e filhas de Deus que foram ordenados para a vida eterna. Então, meus amados irmãos e irmãs, Simão Mágico percebeu que tinha alguma coisa acontecendo quando Pedro impôs as mãos sobre as pessoas e elas receberam o Espírito Santo. Isto é um dom de Deus. Glória a Deus. Se não se alcança por dinheiro, o dom de Deus é graça, é favor imerecível. Salvação é graça. Nós não merecemos. É a graça de Deus. Que Deus nos enriqueça na fé e na graça do seu poder. Santo Deus e Pai bendito, Deus poderoso, nesta hora, Senhor Deus, eu oro a favor daqueles que estão necessitados, que estão ouvindo esta programação, conectado através da internet. Pai bendito, Deus poderoso, que as mãos do Senhor alcance a cada um e abençoa, e cura, e liberta, e dá-lhe ao Espírito Santo aqueles que crê firmemente na sua palavra. Santo Deus e bendito Pai, que as bênçãos do Senhor
esteja sobre cada irmão, cada irmã, cada ouvinte, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe.